Vamos lá, a contração ela se dá no útero, tá? O útero ele é um músculo e todo músculo ele contrai, né? O que é contrair? O músculo quando ele fecha, aperta, ele está contraído e agora ele está relaxado. Então contrai as suas mãos, contrair, relaxa, né? Então é um aperto que a gente vai sentir ali no útero. Mas as contrações, elas têm tipos diferentes, frequências diferentes, intensidade diferente. Dá para medir a intensidade da contração. Existe um aparelho chamado cardiotoco, o exame chamado cardiotocografia, que mede tanto os batimentos cardíacos do bebê por meio de um sensor e também mede a intensidade das contrações. Então dá para saber se a mulher está tendo contrações. As mulheres mamães de primeira viagem não sabem identificar se estão tendo contrações, elas não sabem ainda compreender. Elas chamam isso de ficar com a barriga dura. Tá certo, é isso mesmo, a sua barriga fica dura. Mas em que lugar a sua barriga está ficando dura? Em que momento da gestação a sua barriga está ficando dura? É comum, é normal a gente ver acontecer as contrações de treinamento, né? Contrações leves, a barriga fica um pouco endurecida a partir de 30 semanas. Com 32 semanas, a mulher começa a ter uma frequência maior desse endurecimento da barriga. Com 34, 37, ela vai percebendo que essas contrações estão mudando. No trabalho de parto, essas contrações são mais diferentes ainda. No comecinho, quando ela tá com 30 semanas, essas contrações de treinamento foram também estudadas por um médico chamado Braxton Hicks. Algumas pessoas chamam ele de Braxton Hicks. Ok, não importa o nome. Pensa que é um treinamento que o seu útero está fazendo, já se ajustando para empurrar o seu bebê. Só que essas contrações de treinamento justamente fazem isso no útero. É como se uma pessoa estivesse te abraçando por trás e comprimindo a sua barriga aqui nas laterais. Essas contrações, elas não têm a função ainda de abrir o colo do útero e empurrar o bebê para baixo. Elas são contrações simplesmente em que o útero está treinando para maratona, digamos assim. Ele está mostrando para o seu corpo o que deve fazer. Ele está amaciando o útero, vamos dizer assim, tá? Agora, as contrações eficientes, contrações de trabalho de parto, elas já não são mais essas contrações leves, como se fossem um aperto aqui na lateral da barriga. Elas mudam de lugar. Elas vão começar mais no alto da barriga da mulher, empurrando realmente o bebê e fazendo uma pressão no fundo do útero para baixo. Então, essas contrações, elas já são contrações mais eficientes para dilatar o colo do útero. Quando essa contração acontece, ela empurra o bebezinho para baixo, fazendo com que a cabecinha desça um pouquinho mais e às vezes até toque no colo do útero, produzindo ali o amolecimento desse colo do útero. O colo do útero, ele é duro como a ponta do nosso nariz, então ele precisa ser amaciado, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro, e vai existindo uma harmonização, né? É como se fosse uma orquestra que vai ensaiando e vai tocando devagarzinho aquela música até que ganhe uma intensidade mais forte e essas contrações passam a ser vigorosas, elas têm ritmo, elas têm uma duração e aí sim elas são contrações de trabalho de parto. Então não se preocupe se a sua barriga está contraindo agora, quando você está de 30, 32 semanas, ok? Isso é muito legal, isso é importante, significa que você está com uma produção hormonal interessante e está fazendo o que precisa fazer para acontecer um trabalho de parto natural, um trabalho de parto vaginal. Ok, se você está tendo essas contrações de treinamento muito antes, com poucas semanas de gestação, relate isso para o seu obstetra, para a pessoa que está te acompanhando, a sua obstetriz, a parteira, porque eles vão analisar o que está acontecendo. Eu tive contrações muito antes, com 4 meses, mais ou menos 20 semanas, eu já sentia contrações e cólicas, e isso não era bom, não era normal, porque o meu útero estava tentando expulsar o meu bebezinho prematuro, muito antes da época certa para ele nascer. Isso seria muito prejudicial para ele.
até um risco de vida. Então, eu procurei a minha obstetriz, né, a minha parteira também, a minha médica, e nós juntas decidimos que era interessante parar essas contrações utilizando medicações, tá? Chega um certo momento em que não dá mais para segurar só com repouso, com naturopatia, com acalmar o corpo da mulher com aromaterapia, por exemplo. Ela talvez precise realmente de um relaxante mais forte muscular, medicações que vão atuar nessa musculatura do útero, fazendo com que pare essas contrações que estão tentando expulsar os bebês. Para a gente ter o parto, é muito importante que haja contrações. Então, se a mulher está tendo contrações frequentes, ritmadas, é porque ela realmente está entrando em trabalho de parto. Se você está percebendo que a sua barriga está endurecendo muito e não está na hora ainda, procure então essa orientação, eles vão prescrever para você a medicação adequada para isso. Agora, se você está com 30 ou 32 semanas e está sentindo essas contrações aqui, que vêm aqui do lado da sua barriga, e elas não te dão cólica, não estão causando sangramento, você não vem acompanhado de perda de líquido amniótico, e tá tudo bem com a sua gestação, você tá com seus exames em dia, você não está tendo dores frequentes, dor nas costas ou na lombar, está tudo bem, são contrações de treinamento. Aguarde, não precisa fazer nada, não precisa fazer nenhum tipo de respiração especial. Mantenha sua rotina de exercícios, de meditação, de simplesmente sua vida normal. Agora, se elas começam a te incomodar e você já está com 37 semanas, possivelmente essas contrações estão se tornando em pródromos de trabalho de parto. É um ensaio mais aprofundado, um ensaio que te chama mais atenção. Elas não fazem você parar no meio do caminho, elas não te dão uma dor muito forte, talvez uma leve cólica no pé da barriga, uma leve dorzinha na lombar, mas ainda não precisa se preocupar. Quando você tiver contrações realmente eficientes, que começam aqui no alto do seu útero, né, no fundo do útero, como nós chamamos, e que você percebe que elas estão ritmadas de 10 em 10 minutos e elas têm uma duração aí de quase 1 minuto, elas têm que ser com mais de 50 segundos de duração, e elas já te provocam uma cólica um pouco maior, é hora de ficar um pouquinho mais alerta. Existem aplicativos que dá para contar as contrações. Nesses aplicativos a gente consegue monitorar por 1 hora essas contrações e ver se elas estão ficando de 10 em 10 minutos com uma certa duração de uns 40, 45 segundos. Depois elas ficam de 7 em 7, 5 em 5 minutos com uma duração cada vez maior e os intervalos vão ficando menores. Quando nós temos contrações aí de 4 em 4 minutos e elas são intensas, vigorosas e duram mais do que 1 minuto, um pouquinho mais de 1 minuto, a gente já começa a perceber que estamos entrando num trabalho de parto mais ativo e que muito possivelmente não vai parar mais. O que tem acontecido com muita frequência? A mulher, ela começa a achar que está entrando em trabalho de parto, e muitas vezes esse achar que está entrando em trabalho de parto é chamado de falso trabalho de parto ou alarme falso. Só que não tem nada de falso. Para a mulher, aquilo é verdadeiro, ela realmente está sentindo, mas talvez não seja ainda a hora. Essa mulher, ela pode ficar 10, 12 horas, tem mulheres que ficam 1 semana sentindo isso, às vezes no mesmo horário do dia ou da noite, e muitas vezes tem a ver com a mudança de lua, tem a ver com alguma tensão que ela passou, ou realmente é uma preparação do seu corpo, mas talvez ainda não seja aquela hora. É interessante ir lá monitorar essas contrações e verificar como está o batimento do bebê? É interessante, sim, vá. Mas se te mandarem de volta para casa, não entre em pânico, não publique nas redes sociais. Eu fui até o hospital e o irresponsável daquele médico me mandou voltar para casa. Eu tô com contrações, eu tô em trabalho de parto. Não fique assim, preocupada, atormentada. Existem mulheres que chegam lá e estão com 1 centímetro de dilatação, isto é, as contrações não estão trabalhando o colo do útero. E os médicos ou a parteira vão dizer assim: vai para casa, vai tomar um banho, vai relaxar, vai andar no shopping, vai fazer compras, faça qualquer outra coisa, esqueça que você quer entrar em trabalho de parto. Daqui a algumas horas talvez isso mude. Então é caso a caso. Não dá pra gente dizer que um parto vai ser igual ao outro, que uma mulher vai ser igual a outra. Lembra do meu vídeo da Organização Mundial de Saúde que mudou o paradigma a respeito de contrações e dilatação? Você pode assistir aqui e você vai ver que eles estão
percebendo que cada mulher vai ter uma dinâmica uterina diferente, uma dinâmica de parto diferente. Algumas entram em pródromos de manhã e já dão à luz à noite, outras ficam em pródromos por uma semana. Então você precisa respeitar o seu corpo, ter essa paciência. Se te mandarem de volta para casa, vai relaxar, tomar um banho, caminhar. Algumas mulheres ficam com contrações por dias, no mesmo horário, como eu estava dizendo para vocês, e a dilatação vai aumentando muito lentamente, progressivamente. Às vezes ela chega a 4 centímetros de dilatação, mas ela ainda não está com contrações frequentes, ritmadas. De repente, as contrações vêm muito fortes e em poucas contrações ela recebe uma dilatação de 9, 10 centímetros. Já passei por isso. Nesse último mês eu acompanhei pelo menos 4 partos assim, que começaram com pródromos, foi até o hospital, tava com pouca dilatação, de repente as contrações ficaram fortes, aceleraram, a dilatação cresceu muito rapidamente e em menos de 1 hora os bebês nasceram. Então tenha paciência, tenha essa vontade de realmente se entregar para isso, fazer amizade com essas dores, porque as contrações elas causam esse incômodo, essa dor, e aceitar que progressivamente o seu corpo está se abrindo para a descida do seu bebê. A gente vai conversar mais sobre dilatação num próximo vídeo. Até a próxima!